Oi, meus amores, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou ensinar para vocês um jogo de tapete da Mini. Vamos ao material. Para esse tapete, nós vamos usar o barbante Supremo número 6, nas cores preta, branca e rosa. Também vamos usar a agulha tamanho número 4, tá? Vamos usar agulha de tapeceiro, aquela agulha que a gente usa para fazer artesanato, tá? Para costurar o nosso trabalho. Vamos dar início ao nosso trabalho. Com barbante preto, vamos fazer primeiro a argola mágica, tá? Para fazer a argola mágica, você dá uma volta no barbante. Iniciamos com um ponto baixíssimo e mais 2 pontos altos. Dentro da argola mágica, faremos mais 10 pontos altos, totalizando 11 pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vamos puxar, 9, 10. Então temos que ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos dentro da argola. Fechamos a nossa argola. Na terceira correntinha do nosso trabalho, onde nós iniciamos, e fechamos com um ponto baixíssimo. Tem que fechar bem a nossa argolinha, puxar bem, para não ficar nenhuma abertura no meio. Para a segunda carreira, nós subimos 1, 2 correntinhas. E vamos fazer em cada ponto de base 2 pontos altos. Então, nesse primeiro ponto, onde subimos com as correntinhas, nós vamos fazer agora 1 e no final da carreira vamos fazer mais um ponto alto nesse ponto de base do início da carreira. Então, vamos lá. 1, 2 pontos altos no ponto de base. 1, 2, 1, 2. Vocês vão assim até o final da carreira. Quando eu estiver no final, eu retorno para mostrar para vocês. Já cheguei no final da carreira e agora, no ponto que demos inícios, faremos mais um ponto alto, totalizando 2 pontos altos. Fechamos no terceiro ponto alto, com um ponto baixíssimo. Estamos com a primeira e a segunda na segunda carreira completa, vamos para a terceira carreira. Na terceira carreira, faremos 2 pontos altos para subir. No próximo ponto de base, faremos apenas um ponto alto. No próximo ponto de base, faremos 2 pontos altos. Então, vai seguir. Em um ponto base, você faz 2 pontos altos. No próximo, você irá fazer um ponto alto. No outro, 2 pontos altos. E no próximo, um ponto alto. Até o final dessa carreira. Vou continuar e no final eu retorno para mostrar para vocês. Bom, cheguei mais ao final dessa carreira.
Aqui eu fiz, num ponto anterior, apenas um ponto no ponto de base, um ponto alto. E no próximo, que é onde demos início, faremos mais um ponto alto no mesmo ponto de base. E fechamos a carreira com um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos para a quarta carreira. Para a quarta carreira, subimos 2 correntinhas. No próximo ponto de base, faremos um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. No terceiro ponto de base, faremos 2 pontos altos, no mesmo ponto de base. Então, ele vai ficar... Em 2 pontos de base, faremos apenas um ponto alto. Então, vamos lá. Um ponto alto, no outro ponto de base, mais um ponto alto. E no terceiro ponto de base, faremos 2 pontos altos. Mais uma vez. No próximo ponto de base, faremos um ponto alto. No próximo ponto, mais um ponto alto. E no terceiro ponto de base, terei 2 pontos altos. São 2 pontos altos, desculpa. Então, vamos seguir assim até o final da nossa carreira. Bom, cheguei ao final da nossa quarta carreira. No último ponto, que foi nossa base inicial, onde fizemos as 3 correntinhas, vamos fazer mais um ponto alto, totalizando 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Fechamos na segunda correntinha com ponto baixíssimo. Vamos agora para a quinta carreira. Fazemos 2 correntinhas, que no final da carreira vamos fazer mais um ponto alto no mesmo ponto de base, para formar nesse grupo 2 pontos altos. Então, vamos fazer nos 3 próximos pontos de base, vamos fazer um ponto alto. Então, vamos lá. Primeiro ponto de base, um ponto alto. Segundo ponto de base, um ponto alto. E terceiro ponto de base, mais um ponto alto. No quarto ponto de base, que seria o próximo, faremos 2 pontos altos. No mesmo ponto de base. Então, seria assim. Um ponto alto no primeiro ponto de base. Um ponto alto no segundo ponto de base. E 3 pontos altos e um ponto alto, desculpa, no terceiro ponto de base. No próximo ponto de base, faremos mais 2 pontos altos. Mais uma vez. Primeiro ponto de base, um ponto alto. Segundo ponto de base, mais um ponto alto. E terceiro ponto de base, mais um ponto alto. No quarto ponto de base, faremos 2 pontos altos. Seguiremos assim até o final da carreira, e no final da carreira eu retorno para terminar com vocês. Bom, estou finalizando a quinta carreira. No primeiro ponto, que agora seria o último ponto, onde fizemos as 2 correntinhas, vamos fazer mais um ponto alto. E vamos fechar na segunda correntinha com um ponto baixíssimo. Bom, pessoal, a quinta carreira, quando formos fazer a orelha da mini, nós já podemos arrematar, tá? Porque a orelha contém apenas 5 carreiras, tá? Eu vou dar continuidade porque nós vamos fazer a base da cabeça da mini, tá? Então, vamos para a sexta carreira. Vamos fazer 2 correntinhas. Em 4 pontos de base, faremos apenas um ponto alto para cada ponto de base. Então, vamos lá. Primeiro ponto de base, um ponto alto.
Segundo ponto de base, um ponto alto. Terceiro ponto de base, mais um ponto alto. No quarto ponto de base, um ponto alto. No próximo ponto de base, que seria o quinto ponto de base, faremos 2 pontos altos. 1, 2. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4 pontos de base, apenas um ponto alto. Então, 1, 2, 3, 4. No próximo ponto de base, 2 pontos altos. 1, 2. Faremos dessa forma até o final da carreira. Quando estiver no final da carreira, eu retorno para mostrar para vocês. Bom, finalizamos a sexta carreira. Agora, no último ponto de base, onde fizemos as correntinhas, faremos mais um ponto alto. Espera aí, pessoal. Um ponto alto. E finalizamos com um ponto baixíssimo. Ele vai ficando assim. Bom, agora vamos para a sétima carreira. Para a sétima carreira, fazemos 2 correntinhas. Nos 5 pontos de base, faremos apenas um ponto alto. Então, 1, 2, 3, 4, 5, um ponto alto para cada ponto de base. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Então, fizemos para cada ponto alto, um ponto alto em cada ponto de base. No próximo ponto alto, faremos 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Novamente, nos 5 pontos de base, faremos apenas um ponto alto para cada ponto de base. 1 no próximo, 2 no próximo, 3 próximo, 4 e no próximo 5, totalizando 5 pontos altos. No sexto ponto de base, faremos 2 pontos altos. 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E assim faremos até o final da nossa carreira. Bom, chegamos ao final da nossa sétima carreira. Vamos para o último ponto, onde iniciamos as 2 correntinhas. Fazemos um ponto alto no mesmo ponto de base. Fechamos com um ponto baixíssimo na segunda correntinha. Agora nós vamos para a oitava carreira. Subimos com 2 correntinhas. Vamos fazer 6 pontos de base com um ponto alto em cada. Então, vamos lá. 1 ponto alto no primeiro ponto de base. No segundo, um ponto alto. No terceiro ponto de base, um ponto alto. No quarto ponto de base, um ponto alto. No quinto ponto de base, um ponto alto. E no sexto ponto de base, um ponto alto. No sétimo ponto de base, faremos 2 pontos altos na mesma base. 1, 2. Então, repetindo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos de base. Faremos apenas um ponto alto para cada ponto de base. Vamos lá. 1. No próximo, 1. No próximo, que seria o terceiro ponto de base, quarto e quinto ponto de base, um ponto alto.
No sexto ponto de base, mais um ponto alto. No sétimo ponto de base, faremos 2 pontos altos. Mais uma vez. Nos 6 primeiros pontos de base, faremos um ponto alto para cada ponto de base. Primeiro ponto de base, segundo, terceiro, quarto ponto de base, quinto ponto de base e o sexto ponto de base. No próximo ponto de base, faremos 2 pontos altos. Seguiremos assim até o final da nossa carreira. Bom, chegamos ao final da nossa 8ª carreira. Da mesma forma que as outras, faremos no primeiro ponto das correntinhas mais um ponto alto, formando 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E fecharemos com um ponto baixíssimo. Vamos agora para a 9ª carreira. Faremos duas correntinhas para subir. Agora, nos próximos 7 pontos de base, faremos um ponto alto para cada ponto de base. Então, vamos lá. Primeiro ponto de base, um ponto alto. Segundo ponto de base, um ponto alto. Terceiro ponto de base, um ponto alto. No quarto, um ponto alto. No quinto ponto de base, um ponto alto. No sexto ponto de base, um ponto alto. No sétimo ponto de base, um ponto alto. Então, ficaremos com 7 pontos altos. No próximo ponto de base, faremos 2 pontos altos na mesma base. 2 pontos altos. Vai ficar um joguinho de 2 pontos altos. Vamos fazer mais 7 pontos altos em 7 pontos de base. Então, um ponto alto para cada ponto de base. No próximo, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. No próximo ponto de base, faremos 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, no mesmo ponto, 2 pontos. E assim até o final dessa carreira. Bom, chegamos ao final da nossa 9ª carreira. No último ponto de base, que é o nosso ponto que damos início à nossa carreira, faremos mais um ponto alto. E fechamos com um ponto baixíssimo. Vamos para a nossa 10ª e última carreira. Vamos fazer 2 correntinhas para subir. Agora, em cada ponto de base, nós vamos fazer um ponto alto em 8 pontos de base. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos de base, faremos apenas um ponto alto. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, fizemos para cada ponto de base apenas um ponto alto, sendo 8 pontos de base. No próximo ponto de base, que seria o 9º ponto, faremos 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Novamente, nos próximos 8 pontos de base, faremos apenas um ponto alto. Vamos lá?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. No próximo ponto de base, faremos 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, 2 pontos no mesmo ponto de base. E assim até o final da nossa carreira. Bom, terminei minha 10ª carreira, vamos finalizar. No último ponto de base, que foi o ponto das correntinhas, faremos mais um ponto alto, fechando com um ponto baixíssimo. Já podemos arrematar. Porque essa é a base do nosso tapete. Daremos continuidade no tapete no próximo vídeo.